Hoje o nosso Diga Doutor vai falar sobre desvio de septo, uma lesão no nariz que pode causar congestão nasal e até sangramento do nariz. Então, a partir de agora, a gente vai entender melhor esse assunto e a nossa convidada aqui do Vida Saudável é a médica Nara Nunes, que é otorrinolaringologista, e você pode tirar suas dúvidas, é só enviar sua pergunta para a gente. Olha aí o número 869-999-270783. Então, a gente vai conversar agora com a doutora Nara. Seja bem-vinda, doutora, tudo bem? Obrigada, prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse problema. Na verdade, o desvio de septo é um problema de saúde muito frequente, uma queixa, na verdade, muito frequente no consultório. Eu não posso dizer que é um problema de saúde, porque não é todo o desvio de septo que causa problema. Então, a gente precisa realmente avaliar o paciente para poder saber os que têm alguma repercussão, né, na respiração, outros não têm tanto. Mas, em geral, esse desvio de septo, ele vai causar o nariz entupido, ele vai causar incômodo nasal, incômodo para respirar, sangramentos, às vezes até deformidades que podem esteticamente ficarem visíveis. Não é o que o otorrino costuma trabalhar, mas às vezes pode acontecer isso. Vamos colocar uma imagem para a gente poder entender melhor o que é o desvio de septo. Olha só, essa paredezinha aqui que divide uma narina da outra, é isso, doutora? Exatamente. As fossas nasais, elas são separadas por esse septo nasal. Ou seja, aqui é o normal, ele está retinho. Retinho. Não o normal é ele estar assim reto, mas é difícil a gente encontrar um nariz totalmente tão retinho. Então, pequenos desvios não tem problema, não tem repercussão. Agora, quando o paciente ele começa a reclamar de um nariz tampado, principalmente de um lado, mais tampado de um lado, aí a gente realmente precisa avaliar, porque ele pode ter um desvio de septo e a gente precisa intervir. O desvio de septo, ele é um osso, é uma cartilagem, o que é? Ele é uma parede formada tanto por osso quanto por cartilagem, pelos dois. Na parte mais anterior, na parte mais externa, é formada por cartilagem. Por isso que é mais molinho. Mais molinho, mas lá para trás ele é um osso. E aí, o que pode acontecer? A pessoa pode ter, por exemplo, dificuldade para respirar quando esse desvio de septo ele é mais acentuado? Pode ter dificuldade para respirar mais de um lado, né? Mais do lado do desvio. Pode ter sangramento, mais fácil de sangrar, né? Pode ter incômodo para respirar. Às vezes o paciente diz que sente um incômodo, vai fazer um exercício físico, não consegue fazer um exercício físico com tanta veracidade, né? Ficando com falta de ar. Exatamente. Ronco pode também trazer Pode dar um ronco. Apneia de sono. Apneia do sono, pode fazer incômodos na garganta, paciente com muita dificuldade, com muita facilidade para ter faringites, para ter amidalites por conta dessa respiração. O paciente que respira mal pelo nariz, ele vai respirar pela boca, ele vai precisar do apoio da boca. Então, acaba também tendo sintomas na garganta. Quem tem desvio de septo? Geralmente quem tem aquele nariz com o ossinho, que tem um nariz maior ou não? Não pode ser ou não tem uma relação, né? Tem pacientes que têm o desvio internamente, mas por fora o nariz é todo retinho, então assim, pode ter alguma repercussão externa, alguma repercussão de caráter mais estético, mas pode não ter. Então, o paciente pode esteticamente não ver nada e simplesmente ter o sintoma respiratório. Olha, se você tem alguma pergunta para a doutora Nara, que é otorrinolaringologista, ela está aqui falando sobre desvio de septo, é só mandar para a gente, está aí o nosso número, 869-9927-0783, e a gente segue aqui a nossa entrevista. Geralmente, numa família, quem tem um desvio de septo, geralmente todos os filhos vão ter o desvio de septo? É algo genético? E na verdade depende. Nós temos duas principais causas de desvio de septo. Tem aquela causa que a gente chama idiopática, que a gente não sabe, simplesmente a pessoa nasceu, que aí às vezes pode ter, né? A família, olha, lá em casa várias pessoas têm problemas respiratórios e eu também tenho. Mas tem aquela causa de trauma, uma criança, quando um adolescente acaba caindo, machucando e quebrando
o nariz por dentro e naquela época ele não percebeu e depois tem o diagnóstico de um desvio de septo, que pode ter sido traumático, ficou uma sequela. Ficou a sequela desse desvio. Exato, internamente, né? Então tem essas duas causas principais. E todos os desvios de septo, ele deixa diferença nas duas narinas, quando você vai olhar o nariz assim de cima e ver que um é mais fechadinho que o outro? Não, porque na verdade, para a gente sentir isso, né, essa diferença aqui mais externamente, tem que ser um desvio que a gente chama mais anterior. Então tem desvios mais lá para trás que a gente precisa de um exame chamado nasofibroscopia para a gente avaliar o desvio. Entra uma câmerazinha no nariz? Exatamente, a gente precisa desse exame dessa câmera, porque o nariz, na verdade, a gente pensa que é isso. Mas não, o nariz ele começa aqui e ele vai até aqui atrás. Perto da orelha. Até perto da orelha, lá atrás. Ele comunica com a orelha através de uma tuba auditiva, que a gente chama. Com os olhos também, né? Tem um canal lacrimal que comunica com os olhos. Então, assim, às vezes a gente precisa desse aparelho, desse exame, para a gente avaliar o nariz como um todo. E o desvio de septo? Geralmente as pessoas querem fazer a cirurgia do desvio de septo, porque em algumas pessoas é indicado uma cirurgia, não é isso, doutora? Sim. E confunde muito o desvio de septo com uma cirurgia plástica do nariz. Geralmente as pessoas fazem casada também. Na verdade, às vezes a gente precisa, quando o paciente tem uma deformidade estética, ou às vezes porque quer melhorar, né, a estética apenas do nariz, e tem um desvio, acaba fazendo logo num ato cirúrgico apenas, né? Aproveitar, como a gente fala, a mesma anestesia, acaba fazendo o procedimento tanto da parte estética quanto da parte funcional, que a gente chama. E quais são os tratamentos para o desvio de septo? Em geral, o desvio de septo, ele precisa ser avaliado para ver o quê? Se tem repercussão funcional. Alguns pacientes, a gente dá o diagnóstico de desvio de septo e aí apenas faz orientações, lavagem nasal, né? Com soro fisiológico, apenas essas orientações. Outros não. Quando a gente precisa realmente tratar o desvio de septo, o tratamento ele é cirúrgico. A gente não tem como tratar um desvio de septo apenas com medicamento. Às vezes ele não vai voltar ao normal, ele não volta ao mais normal, retinho, só com medicação. Às vezes a gente faz um casamento, né, de tanto cirurgia quanto medicamento, mas é quando o paciente, além de um desvio, ele tem algum outro sintoma, o corneto grande, uma rinite, algum outro sintoma. E a gente faz um tratamento medicamentoso também, mas não para melhorar o desvio. Geralmente a medicação, então, é para melhorar a questão da congestão nasal, é isso? Exatamente, dessa parte mais alérgica que a gente chama. Às vezes tem uma inflamação no nariz, a gente precisa tratar primeiro essa inflamação, aí a gente inicia algum medicamento. Mas apenas o tratamento do desvio de septo, ele é cirúrgico. Você falou em cornetos. Geralmente quem faz a cirurgia de desvio de septo, ela tira os cornetos. O que são os cornetos, doutor? São duas esponjinhas que tem em cada lado do nariz e eles ajudam a gente a respirar. Tem alguns pacientes que, por ter alguma doença mais inflamatória ou alérgica, essa carnezinha ela vai crescendo. E quando ela cresce, ela ajuda a obstruir o nariz também. Então, o que era bom passa a dar um probleminha. Então, às vezes, o paciente tem essa carnezinha aumentando, começa a ter o nariz mais entupido. Ai, doutor, tem hora que meu nariz do lado tal está muito entupido, eu não consigo respirar. Depois muda, o outro lado entope e eu também não consigo respirar. São os cornetos que estão aumentando e diminuindo. Em certa parte, isso é normal, que a gente chama de ciclo fisiológico nasal. Sim. Mas quando isso começa a incomodar demais o paciente, a gente geralmente faz o exame, a gente vê que realmente está muito aumentado e a gente precisa diminuí-los. A gente não corta completamente, porque ele tem uma função. Okay. A gente diminui esses cornetos. A gente já tem pergunta, pode soltar a pergunta aqui para a doutora Nara. Olha, da Glorinha, do bairro Dirceu. Tem o desvio de septo acentuado e micronódulos nas pregas vocais. Esses dois problemas, eles podem estar associados? Gostei da pergunta da Glorinha. Na verdade são dois problemas, né, distintos que muito frequentes no consultório. Em geral, os nódulos vocais é de quem força um pouco mais a voz, né, sem um adequado treinamento. Então ela tem costuma ser um paciente que gosta de falar um pouco mais alto, que não faz pausas, que não faz um treinamento vocal que não hidrata, que não faz um treinamento como deveria fazer.
né? E o desvio de septo é isso que eu falei. Tem duas causas, geralmente é idiopática ou geralmente é traumática, né? Então, são duas coisas diferentes, mas duas coisas muito frequentes no consultório. Eu indico o quê? Que todo paciente que tiver alguma dificuldade de respirar, achar que tem alguma coisa alterada no nariz, passar no otorrino para a gente fazer essa avaliação. Lembrando que nem todo desvio é cirúrgico, mas a gente precisa confirmar isso. E para os nódulos vocais a mesma coisa, a gente precisa verificar, a gente precisa de um exame para avaliar melhor as cordas vocais e fazer os tratamentos que vier. Tem tratamento, né, doutora? Tem, sim. Todos Glorinha, dois. Eu me identifiquei com você porque eu já tive esses dois problemas, viu? Desvio de septo, eu tive que fazer a cirurgia, tirei os cornetos, eu não sei se o médico diminuiu os cornetos, mas assim, eu quero até dizer para vocês como é que foi a minha sensação, gente. Eu não respirava bem e a gente, como eu acho que eu nasci já com isso, e eu achava que respirar era daquela forma. Exatamente. Então, assim, eu respirava mal e não entendi que eu respirava mal. Tanto que quando o médico fez a cirurgia, ele disse, olha, cuidado, você vai se assustar. Porque na época que eu fiz, botava tampão aqui, doutora. Eu fiquei com o nariz uma semana tampado. Não fica mais assim, não, né? Depende. Em geral, a gente não faz. Mas, se tiver algum sangramento, alguma coisa, a gente vai. Mas você imagina, eu passei uma semana com tudo estampado aqui, respirando pela boca. Quando tirou os tampões, era tanto ar entrando que eu quase me afoguei de tanto ar. Porque aí eu vi como eu respirava mal, gente. Como eu vivia com o nariz entupido, né? O que você falou é muito importante. A gente se acostuma a respirar mal. A gente se acostuma, a gente pensa que é normal. Então, assim, se você tem algum desconforto respiratório, tem que fazer uma avaliação. Porque o normal não é a gente ter desconforto. O normal é a gente respirar bem. Então, é isso. As pessoas se acostumam a respirar mal. Gente, hoje eu respiro muito melhor. Tanto que ele colocou um espelho e pediu para fazer o exercício do soprar aqui, né? Jogar o ar no espelho e ficou as duas manchinhas. Olha, e antes respirava dos dois lados. Respirava por um nariz. Mas vamos lá, vamos deixar meu caso à parte, tem mais perguntas. Pode soltar a pergunta da Nilda, do bairro Buenos Aires. Olha, tem um filho de 12 anos e desde os 3 anos que o nariz dele sangra. Pode estar relacionado com desvio de septo? Pronto. Pode estar relacionado a várias coisas, inclusive o desvio de septo. A gente mora num local muito seco. Isso também facilita o sangramento nasal. Nosso nariz, ele é formado por microvasos, muitos vasos, né? Então, a criança que gosta de botar o dedinho no nariz, o tempo seco, o desvio de septo, aquele nariz muito inflamado de criança que tem muita alergia, tudo isso facilita um sangramento. Mas tem outros problemas também que a gente precisa avaliar melhor. Então, crianças ou adultos que tenham sangramento nasal, eles precisam realmente passar num otorrino para que a gente... Porque pode ter várias causas, né? Pode ser uma dessas causas. Pode ser muitas causas, né? Tem mais e a gente precisa avaliar. Olha, a pergunta do Ricardo, ele é do bairro São João. Qual o tempo de recuperação de uma cirurgia de desvio de septo? Pronto, perfeito. As cirurgias de nariz, ela não costuma demorar... Não costuma ter um pós-operatório muito demorado. Ela, às vezes, tem um pós-operatório um pouquinho de incômodo nos primeiros dias. É anestesia geral? É anestesia geral. Todas as cirurgias são anestesia de nariz. Costumam ser... Porque não dá para mexer no seu nariz só quando essa sedação, costumam ser anestesia geral, por ser via respiratória. Então, assim, em torno de 7 dias a gente pede um repouso absoluto, com 15 dias a gente já libera para fazer algumas atividades, mas em geral com 15 dias vida normal. Ok, então. Obrigada, viu, doutora? Um prazer. Prazer foi todo meu. Olha que esse assunto eu entendo, porque eu sou paciente de desvio de septo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Vida Saudável. Foi um prazer. Prazer, igualmente. Então, e espero ter contribuído aí para tirar as dúvidas dos telespectadores, de todo mundo aqui do estúdio. Com certeza. Foram muito, muito úteis as suas informações, doutora. Obrigada. De nada, meu anjo.